De acordo com as pesquisas realizadas no período de 2 a 4 de junho de 2017, que medem as intenções de voto para presidente do Brasil, que vai acontecer a eleição da presidência em 2018, Lula dispara e venceria eleições no primeiro turno. Isso está sendo noticiado pelos principais jornais, sites e blogs alternativos, mas não necessariamente para a grande mídia. Fazendo um breve resumo, a grande mídia lutou muito contra o governo, justamente da esquerda ou da centro-esquerda, do qual o Lula faz parte, que também faz parte a Dilma. Então não seria razoável para eles mostrarem que o Lula está disparado na frente. Disparado na frente significa, em qualquer cenário praticado agora, mesmo com alguns políticos novados como o Dória e mesmo com o Bolsonaro, o Lula venceria as eleições no primeiro turno. Significa dizer que a quantidade de voto que ele tem é maior do que a soma de todos os outros seus adversários. Esse cenário, é importante frisar, ele é resultado de uma atrapalhada estratégica tomada principalmente pelo PSDB, o principal inimigo político do PT, Partido dos Trabalhadores. É que o PSDB criou uma situação, se juntou com o vice-presidente da República, deram uma rasteira na presidente, que era do PT, a Dilma Rousseff, travaram todo o governo da Dilma, forçaram ela praticamente, amarraram a Dilma, jogaram ela de joelho, até botaram ela no chão, conseguiram tirar na marra, começaram então a implementar o governo do PSDB, porque esse programa de governo que está sendo implementado pelo PMDB, na verdade ele é do PSDB e por isso fala-se em golpe. Se o Temer tivesse dado sequência no governo da Dilma, aí não seria golpe, porque foi aquele plano de governo que ganhou, aquele projeto de governo que ganhou. Mas não, ele pegou o plano de governo da oposição, então podemos falar de golpe, de traição. Então fez esse processo, acusou o PT de estar praticando corrupção. Paralelamente a isso, a estratégia era criminalizar tanto a Dilma como o Lula, assim como todo o Partido dos Trabalhadores e até mesmo caminhar aí para o lado da extinção do PT, jogando essa imagem de que a corrupção nasceu com o PT e foi institucionalizada pelo PT. E aí houve um momento em que isso estava muito forte, porque a grande mídia estava participando de todo o processo e conseguiram mais ou menos levar a opinião pública dentro desse processo, só que agora, com essa queda de braço, a gente está vivendo uma verdadeira queda de braço entre a Polícia Federal, que está lutando para sobreviver, para manter a sua independência, isso porque o Temer é chefe da Polícia Federal através do ministro da Justiça, ele também já começou a reduzir o salário da Polícia Federal, já está com planos de trocar alguns delegados, já está cercando a Polícia Federal de todas as maneiras, colocando gente no STF, colocando gente no TSE, em todos os lugares que ele pode. Então a Polícia Federal, percebendo isso e sabe que vai perder autonomia se ela não contra-atacar rapidamente. O contra-ataque da Polícia Federal é justamente partir para cima e identificar a corrupção desses atores, principalmente aí PSDB e PMDB também, mas também do PT e todo mundo, colocar essa galera atrás das grades, porque se ela não fizer isso, com toda certeza eles vão atacar a Polícia Federal e vão acabar com tudo. Então hoje a gente vive uma queda de braço. O fato é que a estratégia do PSDB deu errado justamente nesse ponto. Por quê? Nem eles conseguiram provar os crimes que eles acusam o Lula de ter praticado. Eles não conseguiram provar isso, nem a Polícia Federal, alguns elementos da Polícia Federal que têm digamos assim, que são tendenciosos, né, de alguma maneira. Você viu delegado da Polícia Federal, promotor público fazendo campanha para Aécio Neves no Facebook, isso daí foi visto várias vezes. Delegado defendendo Aécio, chamando o PT de corrupto e não sei o que mais, e a gente vendo a verdadeira parcialidade da justiça, né, praticada pela Polícia Federal também, né, e eles não conseguiram provar a culpa do Lula, e também no processo de investigação da vida do Lula, revira tudo isso e tudo aquilo, acabou aparecendo eles mesmos como os corruptos do processo, inclusive o próprio atual presidente da República, em que se divulgou até conversas gravadas aí, onde mostra ele participando ativamente do processo de corrupção. O resultado disso
foi um tiro no pé, na cabeça, no estômago, no cérebro do PSDB, que pretendia disputar a presidência da República, e eu acho até sinceramente que ganharia, porque a Dilma estava atravessando um período muito ruim com a crise econômica mundial, com o Congresso travado, liderado pelo Eduardo Cunha. Sabe, eu acredito que se ele tivesse mantido aquele ritmo, Eduardo Cunha, sem atacar tanto, e a Globo, as principais mídias, sem atacar tanto, só atacar o suficiente para ela não conseguir governar. Eles estavam fazendo isso. E daí eles amarrava a Dilma, mas não botava ela de joelho, deixava ela seguir. Então ela iria chegar a 2018, ou seja, no próximo ano, bastante enfraquecida. E o PT também junto, que é o partido dela, bastante enfraquecidos. E aí seria fácil para o PSDB ganhar as eleições. Mas não, o que eles fizeram? A ambição e o medo, a soma das duas coisas, a ambição de querer ganhar dinheiro, de querer manter o ritmo de ganho de dinheiro, por exemplo, o PSDB em Furnas, né, mas também nas obras da Copa, da Petrobras e tudo mais, querer manter o cartel que eles tinham de saqueamento do patrimônio público através das empresas estatais e outras formas, venda de lei, de emendas parlamentares e tudo mais, né, essa ambição e também o medo de ser descoberto, porque a Dilma estava... O que a Dilma poderia fazer era liberar cada vez mais a Polícia Federal, tem que investigar tudo, tem que fazer... Nunca a Dilma lutou, foi na direção de tentar coibir a Polícia Federal de alguma coisa, liberava e dava mais corda, e isso fez com que eles ficassem com medo. A combinação desses dois fatores, deles serem alcançados pela Polícia Federal, mais a ambição e a ganância, fizeram com que eles atacassem a Dilma fortemente, atacassem o PT fortemente, se juntaram num pacto, não só para derrubar a Lava Jato, mas para tomar o poder e para extinguir o PT, e foram altamente ambiciosos, e aí aconteceu o pecado. Eles não contavam que, apesar da Polícia Federal ter um ou outro ali que estava mostrando um partidarismo, mas iriam aparecer outros que não seriam tão partidários assim, que não compactuariam com o processo. A conclusão é que o Aécio Neves, nos processos de corrupção, que foi uma das principais vozes que gritava, apontando a corrupção do PT, dizendo que a corrupção nasceu no PT e tudo mais, foi provado que desde quando ele se criou, ele ainda estava mamando lá na mamadeira e já estava pensando em corrupção. A corrupção do Aécio já é bem antiga, bem antes do PT, e aí ela só se profissionalizou durante o passado tempo, e aí viram que quem está acusando é corrupto, e quem está sendo acusado, até agora não conseguiram provar nada contra eles. Com o envolvimento do próprio presidente da República nos processos de corrupção, a grande mídia abandonou um pouco o golpista. Eles pularam um pouco fora do barco. Tem ainda uma parte da mídia que está apoiando, que foram comprados pelo Temer. O Temer paga campanhas publicitárias para essa turma, então eles não abandonaram ainda o barco, não pularam do barco. Mas a grande mídia, o capitalista mesmo, aquele que só quer ganhar dinheiro, que se dane o que está acontecendo lá para trás, que é aí representado pela grande mídia brasileira, olha, deu merda, velho, pula do barco, te mantém ali, porque depois que passar esse furacão, o cara vai cair mesmo, então deixa ele se arrebentar para lá, a gente segue o nosso caminho aqui, faz de conta que a gente estava criticando ele, que a gente não apoiava ele. Então a grande mídia abandonou o golpista, mas não abandonou o golpe. É importante falar isso. O golpe continua. A grande mídia não faz questão de ter no governo do Brasil alguém preocupado com distribuição de renda, com justiça social, com justiça de trabalho, nada disso. A grande mídia brasileira, no momento, agora em 2017, é capitalista. Então, não tem isso de se preocupar muito com outra coisa sem ser o próprio capital. E com isso, depois dessa introdução aí de 9 minutos, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Porque, meu amigo, se você não estudar o contexto, se você não entender o contexto, você não vai entender a notícia. A notícia é só a flor que brota, mas o contexto é a raiz e é o solo, preparação do solo para que ele brote aquela flor ou não. Então é isso aí. As notícias falam o seguinte, aqui no 24 Horas News fala o seguinte: Lula dispara e venceria eleições no primeiro turno em 3 cenários diferentes.
E aí ele fala aqui, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato do PSDB, o petista teria 45% dos votos ante 29% dos adversários somados. Significa que Lula teria mais de 50% dos votos válidos. Tá? Atenção, teria 45% dos votos, mas teria mais do que a soma de todos os outros adversários. Jair Bolsonaro, que é uma grande esperança aí da extrema-direita, dos candidatos aí que tem uma certa adoração por fascismo, nazismo, e acha que se resolve tudo na porrada, mesmo o cara não entendendo bulufas de economia nem de nada, vai querer dar porrada no Banco Central, em todo mundo que não cumpriu a ordem dele, mais ou menos no estilo do Trump, só que o Trump pelo menos tem o dinheiro dele para botar na reta. O Jair Bolsonaro enriqueceu durante a sua carreira política. Se você pensar, muita gente defende o Jair Bolsonaro, que ele não é corrupto, mas se você pensar que o salário de um legislador não dá para enricá-lo, torná-lo milionário, então tem alguma coisa de errada nessa evolução do patrimônio de Bolsonaro. Basta ter um pouquinho de boa intenção e um pouquinho só de inteligência. Aí você vai ver que o Bolsonaro não pode estar falando a verdade quando ele diz que não é corrupto. Enfim, Bolsonaro aparece no segundo lugar, que antes o segundo lugar era aí o pessoal do PSDB, só que com todo o pessoal do PSDB envolvido nessa lama, o Bolsonaro passou o PSDB e aparece então agora com 13%, seguido de Marina Silva, com 8%. A gente vai comentar também aqui qual será a reação do Bolsonaro com a grande mídia. Tá? Vai acontecer algo parecido com o Trump nos Estados Unidos, que a grande mídia americana, a maior parte da mídia americana, não gostava também do Bolsonaro, aliás, do Trump. Fizeram uma campanha muito forte contra o Trump e acabou acontecendo que o Trump soube usar isso a favor dele. Então ele falava uma frase de impacto, de efeito, quando vinha os repórteres, todo mundo para cima dele e dizia: rapaz, na verdade eu queria dizer isso e aquilo, entendeu? Ele gritava praticamente para chamar os holofotes para si, e quando os holofotes vinham, aí ele falava uma história, ele dava uma amaciada no que ele tinha falado, e aí falava uma outra coisa e utilizava esse espaço para se promover. Então, nesse termo de marketing, ele foi bastante inteligente. Não sei se o Bolsonaro tem essa inteligência. Parece que o Bolsonaro é mesmo só um candidato a militar revoltado, que nem militar direito ele foi expulso. Segundo que algumas coisas, ele foi para a cadeia durante nem sequer um militar exemplar ele foi para a cadeia, ele foi preso por terrorismo. Bolsonaro foi preso por terrorismo dentro do exército. Então, assim, nem sequer militar exemplar ele é para aparecer hoje falando em nome dos militares. Bom, enfim, ele aparece com 13%. A notícia aqui, o resumo da notícia, basicamente dos outros sites também, que eu também vou mostrar a vocês, ele diz o seguinte, que a pesquisa do Vox Populi, realizada entre sexta e domingo, do dia 2 ao dia 4 de junho de 2017, a pedido da CUT, Central Única dos Trabalhadores, indica que o Lula venceria já no primeiro turno nos 3 cenários experimentados, ou seja, em todos os cenários experimentados. Com o governador Geraldo Alckmin, o Lula teria 45%, ante 29% de todos os adversários somados. Jair Bolsonaro aparecia com 13% em segundo, e a Marina com 8%. Se o candidato tucano for o Dória, o cenário não seria muito diferente. Lula teria 45%, o mesmo percentual que tem contra o Geraldo Alckmin, diante de 30% dos seus rivais. Nesse quadro, Bolsonaro teria um pouco menos, 12%, se o candidato fosse o Dória. Quer dizer, o Dória pegaria 1% aí do Bolsonaro. Aécio Neves perdeu qualquer viabilidade após as delações da JBS. Ele aparece com 1% das intenções de voto no confronto com Lula, que teria 46% nesse cenário. Quer dizer, o Lula ganharia, seja com Alckmin, com Dória ou com o Aécio Neves. O Aécio Neves está totalmente... A carreira política dele já foi por água abaixo. Vai ser muito difícil ele se recuperar disso, mas é interessante que mesmo assim, ele ainda aparece com 1%. Se você pegar 100 pessoas, 1% é uma pessoa. Só que aqui foram, sei lá quantas mil pessoas. Então, você tem algumas pessoas que ainda afirmaram que votariam em Aécio Neves. É preciso entender esse fenômeno. Mesmo com toda essa publicação, Aécio Neves envolvido, inclusive prenderam a irmã
do acusado de crime, o primo do acusado de crime, somente o acusado de crime é que não foi preso, continua solto, que é o próprio Aécio Neves. Acusaram ele de ter praticado crime e cada vez mais estão apontando crimes aí, e isso se deu, vale lembrar, somente por causa da Lava Jato, mas porque um outro juiz entrou no processo, porque o juiz atual, Sérgio Moro, ele não permitia que o PSDB fosse investigado. Acima de tudo, Aécio Neves. Aí você vê várias fotos do Sérgio Moro agarrado bebendo, sei lá o que, com Aécio Neves, e festinha pra cá, festinha pra lá, dando palestra em evento do PSDB, enfim, inúmeras atitudes suspeitas. Aí você vai dizer assim, mas o Morpheus tá falando besteira, o Sérgio Moro não poderia investigar Aécio Neves, o Sérgio Moro não é de primeira instância, ele não poderia fazer isso. Aí eu vou dizer, amigo, concordo, mas não seja inocente. A irmã do Aécio Neves não tinha foro privilegiado, ela poderia ser investigada pelo Sérgio Moro, bastava querer. O primo também não. E um monte de gente que rodeia o Aécio Neves não tinha foro privilegiado. Poderia sim ser investigado pelo Aécio Neves. Se ele não tivesse a convicção, apesar de ter provas, porque ele estava investigando tudo, ele tinha provas, mas eles não tinham convicção, e isso também vale para uma parte do Ministério Público Federal, liderado aí pelo Dallagnol. Eles não tinham a convicção de que o Aécio Neves estava praticando crime. Eles tinham provas, mas não tinham convicção. E a explicação para isso é a mesma que explica por que 1% dos eleitores ainda votariam Aécio Neves. É a cultura do ódio de classes. São pessoas que imaginam que a classe dos pobres, LGBT e todas as minorias foram fortalecidas com o governo um pouco mais da esquerda, que foi o governo do PT, e isso assusta uma determinada classe de pessoas que não gosta muito, que tem medo, tem medo de encostar em um homossexual e de repente virar homossexual também, entendeu? De repente ele vai descobrir uma vontade oculta e aí ele encostou no cara, encostou o braço no braço, pronto, virou homossexual. É como se fosse uma coisa contagiosa. Se aparece um negro, se encostar no negro, ele vai virar negro também. Se encostar no pobre, vai ficar pobre também. Enfim, é um número de pessoas que tem um certo ódio daquilo que a gente chama de ódio de classes. E daí algumas pessoas vão ter opiniões diversas sobre isso, mas a verdade é o seguinte, amigo. Se você olhar para o seu lado, se você olhar bem na sua história, muita gente diz assim, não, isso não existe, esse negócio, luta de classe. Você vai ver que existe sim um certo percentual de pessoas que acreditam e defendem esse negócio de hierarquia, de classes e tudo mais. Entre essas pessoas, Bolsonaro, por exemplo, outro dia falou que os quilombolas não servem nem para procriar. Ele não falou assim que um determinado quilombola, o José, o Antônio, aquele ali, não. Ele falou os quilombolas, ele generalizou toda uma etnia. E aí você vai dizer que isso não é racismo, que isso não é luta de classe? Então, há de se encarar as coisas como de fato elas são. Bom, a pesquisa também foi noticiada aqui na RBA, Rede Brasil Atual, pesquisa CultVox, Lula venceria no primeiro turno em 3 cenários. Repete então a notícia anterior. Isso também foi. Aí você vai dizer, mas só está mostrando blog de esquerda, não sei o que, para lá. Bom, aqui tem o Infomoney, que é de direita, que trata justamente de economia, portanto, uma forte tendência aí a falar sobre coisas do capitalismo. Grampo com JBS desidrata Aécio Neves. Lula venceria eleições em todos os cenários, mostra a pesquisa. Lula ganharia, pessoal, tanto no primeiro turno como no segundo turno, com qualquer candidato. É isso que está dando o resultado dessa pesquisa. O Infomoney ele diz o seguinte: as recentes revelações envolvendo pedido de recursos de empresário Joesley Batista, dono da processadora de proteína animal JBS, provocaram um derretimento na popularidade do senador afastado Aécio Neves. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi entre 2 e 4 de junho, sob encomenda da CUT. Foram ouvidas 2.001 pessoas com mais de 16 anos, em 118 municípios. A margem de erro máxima é de 2,2%, com intervalo de confiança de 95%. Tá? Então, não é que ele derreteu, ele fala aqui em derretimento, tá? É que ele foi basicamente
ele foi destruído da vida. A vida pública do Aécio Neves está praticamente destruída. Eu quero saber, o Aécio Neves, que vivia cantando discurso de honestidade, de contra a corrupção e tudo mais, caiu a máscara do hipócrita e apareceu a máscara do corrupto. E aí o Aécio Neves está sendo acusado, falo mais uma vez, eu não completei a ideia. Não foi por causa do Sérgio Moro, que protegia a turma do PSDB, inclusive Aécio Neves. Foi por causa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que lhe soltou os cachorros para cima, não só do Aécio Neves, mas de todo mundo. E é isso que a gente desejava para a Lava Jato, soltar os cachorros para cima de todo mundo. E o Fachin fez isso. Então o Fachin está de aplauso. Graças a Deus apareceu aí alguém que está soltando o cachorro para cima de todo mundo. Tem que atacar tudo. Não só PT, mas também PSDB e todo mundo, de maneira igual. Nesse ponto, o Fachin dá show de bola aí, quando comparado com o Sérgio Moro. Tá, tem uma coisa e outra que algumas pessoas discordam, mas eu acredito que na maior parte das coisas, assim, comparado com o Sérgio Moro, Edson Fachin dá show de bola, com certeza. Então, no outro site aqui, na Carta Capital, após escândalos, Aécio vai a 1% em pesquisa eleitoral. Tucano, que é alvo de pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República por corrupção, pedido de Rodrigo Janot, desapareceu das preferências do eleitor brasileiro. E aqui ele fala um pouco mais sobre isso. Por último, o Brasil 247 fala o seguinte: CUT Vox Populi, Lula tem mais de 50% e bate todos os candidatos, por notícia publicada no 6 de junho de 2017, se referindo à mesma pesquisa, de 2 a 4 de junho. E aí você pensa, tem alguma coisa errada aqui, como é que o Lula tem mais de 50% e lá no outro está falando 45%. Na verdade, ele está querendo dizer aqui mais de 50% dos votos válidos. Tá? É aquilo que eu falei lá no início. Tendo mais de 50% dos votos válidos, ele ganharia no primeiro turno, e aí isso foi feito aqui em todos os cenários, o Lula ganharia em todos os cenários. O tiro saiu pela culatra, resumindo a notícia, não conseguiram provar até agora nada contra o Lula, e até agora o que eles conseguiram, na verdade, foi eleger. Eu acho que a campanha desse ano, de 2018, para o PT, vai sair muito barata. Não vai ser preciso ninguém doar dinheiro para campanha nenhuma, porque a oposição tratou de eleger o Lula quando fez essa atrapalhada, essa tropeçada, essa avacalhação que eles fizeram, essa cachorrada que eles fizeram. Então acabaram fortalecendo o nome do Lula, e olha que o Lula nem sequer apareceu ainda em rádio e televisão fazendo campanha para presidente. Só foi cogitado o nome dele, mas ainda não existe uma campanha eleitoral. Quando aparecer a campanha eleitoral, que o Lula começar a mostrar obras, resultados, dados e números de um governo que ele já fez e já provou que consegue, aí, amigo, esses 40% aqui, esses 45% vão disparar. Lembrando que o Lula saiu do governo com 87% de aprovação, né? Um recorde mundial de aprovação de um presidente que ficou 8 anos governando um país. Com certeza um recorde. Enquanto isso, a oposição atrapalhada desses três aqui, vocês poderiam dizer os três patetas, né, misturado com aquela ambição, com aquele medo, com aquele processo todo, acabaram se atrapalhando todos e elegendo a oposição. Vai demorar? Eu acredito até que depois que o Lula ganhar, se não acontecer nada, se o Sérgio Moro não continuar, porque o Sérgio Moro está começando a ficar sozinho dentro do negócio, o PSDB está ficando enfraquecido, o PMDB está levando bomba, e aí vai ficar só o Moro defendendo uma bandeira que ele depois vai ter que dar conta sozinho. Nem sequer a grande mídia que apoiava e não sei o quê, não está mais dando tanta bola assim para esse negócio, porque o principal financiador do processo, que é o Michel Temer, está sendo julgado aí, pode ser afastado da presidência a qualquer momento. Então vai ficar complicado para o Sérgio Moro. Mas caso ele não faça nada então contra o Lula, não condene o Lula, né, porque um condenado não pode ser candidato à presidência da República, segundo a lei brasileira, condenado em segunda instância, aí então o Lula ganharia a eleição, tudo patrocinado pelo PSDB. Veja que ironia, né? Mas é isso aí. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais. É claro, o vídeo fica um pouco longo, mas você pode compartilhar o link do vídeo nas redes sociais. Aí você ajuda também o canal a crescer, e vamos levar essa conscientização, essa reflexão a todas as pessoas. Deixe seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá e um grande abraço.